cumprimentar todos e todas, como nós fazemos na nossa igreja, com a paz do Senhor, que acho que é um cumprimento que tem a ver com esse encontro. E eu cresci ouvindo esse tipo de saudação, que é um desejo de que a paz do Senhor esteja com você. Então, eu gostaria de cumprimentá-las assim. Bom, é um privilégio para mim estar aqui nesta manhã, porque eu venho de uma igreja pentecostal, sou parte dessa igreja, mas a minha formação em teologia e o mestrado em ciências da religião foi nessa casa, então é um grande privilégio para mim estar aqui hoje pela manhã compartilhando um pouco dessa experiência e também o trabalho que me foi aberto a possibilidade de participar pelo programa de acompanhamento ecumênico na Palestina e Israel. Então são experiências que foram acumuladas ao longo de um curto espaço de tempo e que transformaram bastante meu modo de pensar, meu modo de me relacionar com Deus e ao mesmo tempo de reafirmar a identidade que foi sendo construída. Aí está sendo projetada algumas fotos. A foto de fundo é Jerusalém. Aquele domo dourado é o Domo da Rocha, que se você procura no Google Jerusalém, geralmente é a primeira foto que vai aparecer. Aqui do meu lado direito, nós temos crianças da Palestina, crianças judias que moram na Palestina, no território palestino, e à minha esquerda nós temos crianças palestinas que moram na mesma cidade, ou seja, Hebron, que foram de onde essas fotos foram tiradas. O edifício que está aqui à direita, essa cúpula que vocês podem ver aqui um pedaço dela, é um prédio cristão que é um convento que se chama Ekehomo, ou seja, eis o homem, que teria sido o lugar onde provavelmente Pilatos apresentou Jesus dizendo, eis o homem. E aí foi construído esse mosteiro em homenagem a ele. Então, tudo na Terra Santa é assim, o lugar onde provavelmente teria sido o lugar que Cristo pisou, que Josué passou, que Abraão morreu e assim por diante. Mas existem, por exemplo, 3 lugares onde Jesus teria nascido. 3 lugares considerados o local de nascimento. Tem 2 lugares oficialmente reconhecidos como o túmulo de Jesus. A Igreja do Santo Sepulcro, que é dentro de Jerusalém, e o Jardim do Túmulo, que é numa parte externa da antiga Jerusalém. Os protestantes dizem que é um, os católicos dizem que é outro, os anglicanos discordam de um lugar e concordam com o outro, e assim vai. Então lá é tudo assim, onde mais ou menos teria sido. Nessa próxima foto, nós temos a evolução do mapa da Palestina, da Terra Santa, com o passar do tempo. Vocês podem ver que a parte verde vai diminuindo, era a parte conhecida como Palestina, até 1948, com a criação do Estado de Israel, ele era maiormente populado por palestinos, por árabes, tinha judeus, mas até então os judeus estavam em outras partes do mundo. Com a criação do Estado de Israel, o território de palestinos foi diminuindo, até que nesse mapa, nesse segundo mapa, foi proposta uma partição. A parte verde fica para os palestinos, ou seja, os habitantes da terra até então, e a parte branca para os israelenses, ou para judeus, na construção de um Estado de Israel em resposta do mundo ao que aconteceu com o Holocausto e assim por diante. Mas já tinha um problema porque tinha gente morando lá há milhares de anos. Tinha gerações e gerações de pessoas que nasceram e cresceram na terra que se chamava Palestina até então. Não sei se dá para ver, mas tem uma parte amarela no meio do mapa que é o plano da ONU para Israel, para Jerusalém. Jerusalém seria uma cidade internacional compartilhada por toda a humanidade. Aí você me pergunta, na prática, o que aconteceu? Na prática, foi o próximo mapa. O território palestino foi cada vez mais anexado, foi construído um muro que Israel, para sua própria segurança, argumentou-se assim, avançou 15% do território palestino. Jerusalém, metade dela foi anexada, principalmente os lugares mais sagrados, e toda Jerusalém é controlada pelo governo de Israel. Do outro lado, nós temos a faixa de Gaza, e sempre que você ouve
falar de conflito, de Hamas, de mísseis, é na faixa de Gaza. Onde eu fiquei esse tempo foi no norte da Cisjordânia, que é a parte maior verde do mapa, perto da antiga Samaria, que hoje se chama Nablus, porque na época da dominação romana ela foi batizada de Flávia Neápolis. E aí os árabes começaram a chamar de Nablus. Atualmente a situação da Terra Santa é o último mapa. O território, teoricamente, continua o do penúltimo mapa, mas na prática o funcionamento dele é igual a esse último. Ou seja, grande parte do território palestino que sobrou é anexada por Israel, seja por assentamentos, seja pela influência, seja pelo controle militar exercido naquela região. Esse é o famoso Monte do Templo, ou seja, o Muro das Lamentações, que fica no chamado Monte do Templo, lugar que teria sido o mais próximo do lugar santo dos santos. De novo essa situação. Lá na parte de cima vocês estão vendo uma torre que é de uma mesquita, porque ali onde estão aquelas árvores está a esplanada das mesquitas. As duas principais mesquitas de Jerusalém, da Terra Santa, estão lá. E é o terceiro lugar mais sagrado para o mundo islâmico. E essa parte é o lugar mais sagrado para o mundo judaico. Na próxima foto nós temos uma aproximação melhor desse muro. Pode passar? Eu fui lá, pus um kippá. Aliás, eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. É um sinal de respeito, de submissão, porque na tradição judaica o homem é a coroa da criação, o homem masculino, tá? Não o homem humanidade, ele é a coroa da criação. Então, acima dele tem alguém, Deus. Então é para ele se lembrar. Ainda bem que é na tradição judaica, né? Você já ia percebendo os recortes que estão acontecendo por lá. Então é cristã. Aí eu fui lá e toquei no muro. E na hora que eu toquei no muro, não aconteceu nada. As pessoas me perguntam: o que você sentiu quando você chegou lá? Porque é a Terra Santa, o lugar que Jesus andou. Eu falei: você quer saber mesmo? Eu me arrepiei, eu sou pentecostal, né? Eu me arrepiei todinho, de medo. Na hora que eu pisei no aeroporto, já é um clima de opressão, um clima... Enfim, é uma situação triste. Mas é um lugar que você percebe essa relação muito forte com a espiritualidade no judaísmo. E eu, talvez como todo cristão, cresce lendo e respeitando o judaísmo. Claro que eu não perdi esse respeito, mas eu aprendi também a ver outro lado da moeda que eu não conhecia. Esse aqui é um judeu lá rezando, ele está usando um kippá, ele está usando, nas testas dele tem um filactério, que é onde ele guarda um trecho da escritura, que é amarrado na testa e no pulso. Ou seja, não afaste da sua mente e do seu coração os mandamentos desta lei. Eles interpretam muitas coisas literalmente. Então eles vão para o muro, eles ficam rezando, e isso é o mais próximo do mais sagrado do judaísmo. Na outra foto, nós temos a mesquita do Domo da Rocha mais aproximada. Por que ela se chama Domo da Rocha? Porque ela é dourada. Porque é o lugar a partir de onde o profeta Mohammed teria ascendido aos céus e tido visões do paraíso. Mas esse lugar eram as ruínas do templo. Então essa mesquita é muito antiga e é um exemplo da proximidade que existe entre a tradição islâmica e a tradição judaica. Porque na perspectiva do islamismo, o profeta só ascende ao céu se for a partir do templo de Jerusalém. Então na outra foto vocês vão ver os muçulmanos rezando, lendo o livro, porque o lugar daquela esplanada das mesquitas é um lugar de convivência. O espaço da mesquita é um espaço de vivenciar a sua espiritualidade, sua vida social, a educação. Tem o momento da reza, que é o momento mais sagrado, mas todo o espaço da mesquita é utilizado para convivência social. Aí eu faço uma brincadeira, pedi para o nosso colega voltar na foto. Aqui você tem muçulmanos rezando, volta mais um, por favor. O lugar sagrado, mais uma, volta.
um judeu rezando, volta o lugar sagrado. Quanta diferença, né? E eles estão no mesmo espaço, só que existe uma cultura de ódio, eles se odeiam. Eles ensinam as crianças a se odiar. Judeus ensinam as crianças palestinas, judeus ensinam suas crianças a odiar os palestinos, e palestinos ensinam suas crianças a odiar os judeus. Eles estão lá no mesmo espaço, disputado, fazem a mesma coisa, mas se odeiam. Pode voltar lá, irmão, para aquela foto das mulheres. Aqui é um protesto das mulheres. No dia que nós tiramos essas fotos aí, nós estávamos com um amigo que é fotógrafo, por isso que essas fotos estão, a maioria delas, muito bonitas. No dia que isso aconteceu, estava acontecendo um protesto do lado de fora, em que as mulheres estavam reivindicando pelo direito de rezar na mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita grande que tem em frente ao Domo da Rocha. Então, elas estavam lá pedindo, ou melhor, protestando esse sinal, o sinal da vitória, o sinal da prevalência. Nós vamos prevalecer diante desse conflito, diante dessa situação, e vamos ter vitória política e religiosa. E na placa está escrito algo como: queremos o direito de rezar na mesquita de Al-Aqsa. Mas por que elas não entraram? Porque naquele dia Israel baixou uma norma dizendo que as mulheres não vão entrar. Aí você pergunta por quê? Motivos de segurança. Esse é o argumento mais genérico possível. Você justifica absolutamente qualquer coisa com motivos de segurança. Essa é uma família judaica tradicional, ortodoxa, na parte comercial de Jerusalém. Vocês podem ver que no fundo tem algumas promoções. Sapatos a 60% de desconto. Interessante. E essa é uma família grande que tem por resistência política e ideológica o resistir através da quantidade de filhos. Porque um dos grandes medos de Israel é que os palestinos sejam maioria. E eles financiam bastante esses judeus ortodoxos porque eles são adeptos da política de ter bastante filhos. Tá bem? Não dá para ver todos os detalhes, não dá para explicar tudo, mas, por exemplo, a mãe usa uma peruca em cima do cabelo comum, do cabelo dela, porque as mulheres não podem mostrar o cabelo para quem não é o seu próprio marido ou se for fora de um ambiente muito íntimo, muito familiar. Essa é a vila de Yanum, a vila que eu morei, tem 80 habitantes, fica lá no norte da Cisjordânia, é uma vila que representa uma resistência muito interessante. Aqui não está muito claro, mas isso aqui é um assentamento judaico. Olha a distância da vila. Aqui é a casa que eu estava morando, uma casa cedida por alguém para essa missão internacional. E aqui tem um assentamento judaico que é considerado ilegal, tanto para Israel quanto para a lei internacional. Para a lei internacional, todo assentamento judaico na Cisjordânia é ilegal. Para Israel, alguns são legais e outros são ilegais. Na prática, qual é a diferença? Nenhuma. Israel dá todo o suporte para todos os tipos de assentamento. Se a gente chega muito perto, lá mesmo no internacional, o soldado chega perto da gente e tira a gente de lá. Então, o dono desse assentamento é o filho de um homem que falou assim: eu vou conquistar uma colina para cada um dos meus filhos. Ele tem 7 filhos. E ele deu uma colina para cada um deles. E Yanum está no meio de 2 grandes assentamentos. Ele fica no meio do caminho. O que eles querem fazer é unificar. Yanum é uma vila longe de qualquer coisa, não tem transporte público para lá, o acesso tem que ser de carro. As crianças de lá passam a maior parte do tempo ociosas, porque não tem como ir para outra cidade, para outro lugar estudar, e ao mesmo tempo eles não têm condições de viver em outro lugar. Então esse é um retrato muito forte da situação na Terra Santa, da ocupação militar de Israel sobre a Palestina. Esse aqui foi o primeiro grande caso terrível que eu participei. Poucos dias depois da minha chegada lá, nós recebemos a ligação de que esta e mais uma casa foi incendiada por um judeu ultra-ortodoxo. Ele jogou fogo nessas 2 casas, a outra casa estava vazia, mas nessa casa que aparece na foto, tinha essa família dormindo. O bebê que vocês veem aqui tinha 1 ano de idade, os pais na faixa de 30 anos e esse menino de 4 anos de idade. Essa foto foi tirada por mim mesmo, está na mão do tio das crianças.
E é uma foto queimada da família que morreu queimada naquele dia. Então nós entramos na casa, ela ainda estava quente do que aconteceu. Era uma família comum, uma família aleatória, não eram lideranças políticas, nada. Era uma família comum. Ela era professora de escola infantil. E do lado de fora estava pichado nas paredes: vingança e viva o rei Messias. Esse responsável foi preso depois, foi liberado, e assim a vida segue. Mas por que incendiaram essa casa? É uma coisa que eles chamam de price tag, é como vingança. Um palestino provavelmente fez alguma coisa contra alguém da comunidade judaica, mas a comunidade palestina inteira paga o preço. Depois teve um assassinato de um casal de judeus, líderes de assentamentos, e o governo e o exército israelense entrou na vila onde esses suspeitos moravam, tiraram a família deles de dentro da casa e demoliram as casas. Então essa é a situação que termina por lá. Poucos dias depois nós voltamos àquela casa e tinha esse manifesto dentro da casa, à mão do Estado de Israel, que usa os símbolos religiosos para queimar as nossas crianças. Esse bebê está envolto numa bandeira palestina e o berço dele simula uma prisão. O brinquedo que faz ela se distrair são pequenas caveiras, ou seja, isso é contra todos nós, não é contra eles. Então, como é que você lida com esse tipo de conflito? Como você lida com esse tipo de situação? O que é chegar lá e falar de paz? Né? Vem trazer a paz para você. Tinha gente que chegava lá, eu só queria chorar. Esse é o Abdur Brahima Abu Saker. Ele é um líder beduíno que mora no Vale do Jordão, e ele disse o seguinte: não importa mais se a nossa autoridade máxima vai ser um judeu ou se vai ser um palestino, eu só quero que o meu mínimo direito seja garantido. Eles não têm acesso à água, não têm acesso à escola, não têm acesso à saúde. Qualquer construção de alvenaria que for feita é interpretada pelo exército como um lugar para esconder armas de terroristas. Então o argumento da segurança serve para desrespeitar muitos dos direitos humanos. Aí eu perdi um pouco do encanto que eu tinha, ou melhor, por aquela interpretação acrítica que nós temos com relação ao Israel. A gente assimila muito facilmente o Israel da Bíblia com o Estado moderno de Israel. Mas eu sempre digo que os políticos de Israel são tão bons quanto os nossos. E daí já dá para ver o que sai. Eu vou pôr aqui para compor um cenário. Isso aqui é uma kufia, é esse tecido que ele está usando na cabeça, é um símbolo cultural também de resistência. Não é exatamente assim que eles usam, mas é o jeito que eu consigo fazer. Um pouquinho diferente. Mas eu tinha medo desse símbolo porque todo filme de terrorista que você vê, eles estão usando isso. Aí você começa a se perguntar, mas o que é terrorista? Porque quando teve o ataque lá do 11 de setembro, que o Osama Bin Laden jogou o avião contra as Torres Gêmeas e foi aquela grande tragédia que comoveu o mundo, isso foi chamado de terrorismo, e obviamente foi. Mas a resposta dos Estados Unidos ao Afeganistão matou muito mais gente, mas o terrorista segue sendo Osama Bin Laden. Então foi uma das coisas que eu tive que perceber, convivendo com essas pessoas e vendo que elas eram pessoas, que elas eram seres humanos, tanto quanto eu. E aí eu comecei a entender que isso é um símbolo de resistência, um símbolo de identidade, de autoafirmação. Essa aqui é uma foto do Muro da Vergonha, ele recebe esse nome lá, porque é um trecho do grande muro que separa a Cisjordânia de Israel. E ele tem de altura o dobro da altura do Muro de Berlim. Os protestos são feitos assim, são pinturas em sinal de solidariedade, assim por diante. Essa parte está dentro do campo de refugiados, que se chama Aida. Os campos de refugiados nasceram assim com a criação de Israel, tirando os palestinos das terras que seriam fornecidas para o povo judeu. Então eles começam a viver em acampamentos que mais tarde se tornam similares às favelas que nós conhecemos hoje. Essas aqui são algumas fotos de igrejas de lá da Terra Santa, porque os cristãos são 2% da população de Israel e Palestina. Na Palestina, a maioria é muçulmana, por incrível que pareça,
diante das informações midiáticas que a gente tem, o povo muçulmano é mais tolerante com os cristãos do que os judeus. Pelo menos na Cisjordânia. Na faixa de Gaza, como eles têm uma perspectiva mais radical, existe algum nível de perseguição aos cristãos. Mas na Cisjordânia, os cristãos têm mais abertura do que em Israel. Em Israel existe uma lei, por exemplo, se isso já não mudou, porque o sistema legal de Israel muda muito frequentemente, existe uma lei que proíbe a pregação para a mudança de fé. Então você não pode ir lá abrir uma igreja em Israel. E é interessante que a perspectiva cristã, mesmo a mais proselitistas de todas, abre uma janela especial para Israel. E diz assim: Israel é eleito de Deus, então ele não precisa ouvir o Evangelho. A pregação do Evangelho é para todo o resto, menos para Israel. Parece uma contradição com a perspectiva de salvação que os evangélicos têm, que o cristianismo tem. Não é? Mas essas são igrejas que resistem. Aqui elas são igrejas de fala árabe, isso aqui é uma Bíblia. Na capa está escrito em árabe, e eles falam Allah. Eles chamam Deus de Allah. E foi mais uma coisa que eu precisei compreender, que nem todo palestino é muçulmano. Assim como nem todo israelense é judeu. E essas são igrejas de resistência, algumas delas são milenares. E estão enfrentando o esvaziamento. Na região onde eu estava tinha cerca de 30 mil habitantes e 500 deles eram cristãos. Porque os cristãos têm um nível de vida um pouco melhor do que os muçulmanos pela conexão que eles têm com as igrejas internacionais. Então, quando eles têm a chance, eles vão embora de lá. A ideia é tornar o ambiente cada vez mais insuportável para os palestinos. Eu estou apresentando isso na perspectiva que a gente não está acostumado a ver pela divulgação da mídia e pelas imagens idealizadas que nós temos. Em momento algum eu sou contra o Estado de Israel, em momento algum eu sou contra o povo judeu. Na verdade, eu sou a favor de toda a humanidade, porque em Cristo, Deus amou o mundo. Não é? Então, todas as pessoas devem ter o seu direito garantido, devem ter a sua dignidade, devem ter o direito à paz. Essa aqui foi a última cidade que eu visitei, ela se chama Hebron. O apelido de Hebron é Inferno. Porque lá a realidade do conflito é muito forte. São 250 mil habitantes, a maior cidade da Palestina, dos quais 5 a 6 mil são judeus que moram ilegalmente. Então, nas áreas de conflito, Hebron é onde a coisa mais pega. Isso aqui é rotina, não foi um episódio esporádico. Essas armas, esses brinquedos nas mãos dos soldados de 18 a 21 anos, porque lá todo mundo passa pelo serviço militar, homens e mulheres. Mulheres ficam 2 anos obrigatoriamente, homens passam 3 anos. Então você tira alguém da universidade e coloca para segurar uma arma. Uma tragédia aconteceu então no dia seguinte que eu fui a Hebron. Essa foto é do primeiro dia, mas eu desafio vocês a chegarem em casa e procurar no Google o nome dessa moça. Ou procura por Palestina de 18 anos. Eu estava no dia que essa moça foi morta, eu vi os tiros a 100 metros do lugar, eu tentei ligar para o meu amigo que estava lá, ele não atendeu. Alguém disse: não, isso aqui é Hebron é assim mesmo. Começa um protesto, a polícia vem, joga bombas, dispersa a multidão. Eu falei: tá bem, você está dizendo que é normal. Mas aí então um amigo liga no celular e diz assim: corre para cá. Aí eu saí do lugar que eu estava na frente de uma escola, a gente acompanha escolas lá, e fui tentar acessar o lugar. O soldado põe a mão e diz: ninguém passa. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. Porque ao mesmo tempo que ele era meu amigo, eu também não sabia o que estava acontecendo e eu podia correr o risco de, ao invés de perder um de nós, perder 2 no mesmo dia. O que aconteceu? Não sei. Depois ele ligou e disse assim: uma moça foi baleada e está sendo resgatada aqui, foi uma cena terrível e tal. Depois os soldados tiraram ele da situação, tem um vídeo dele da entrevista, depois vocês procurem lá para vocês verem ele próprio contando a história. E por fim ele teve que ir embora mais cedo de Israel, porque a missão oficial, a notícia oficial foi que ela tinha uma faca, tentou esfaquear o soldado, mas ele estava lá tirando fotos. Ele tem fotos de vários momentos, inclusive dela no chão, morta já, ou quase morta, parece que ela morre a caminho do hospital, uma coisa assim.
E ela não mostrou faca nenhuma, mas incrivelmente aparece uma cena de faca depois. Ou aparece uma faca na cena depois. Mas aí você me pergunta, você não viu nenhuma iniciativa, você não foi conhecer o outro lado? Sim, nós vamos conhecer, e aqui eu trago 3 grupos interessantes, que depois vocês podem pesquisar também. Essa primeira imagem se chama, um cartaz de divulgação do The Other Voice, ou a outra voz. Eles moram na divisa da faixa de Gaza com Israel, é um kibbutz de judeus, que mora na divisa da faixa de Gaza. Eles convivem com o constante medo e o constante ataque de mísseis que vem da faixa de Gaza para lá. Então eles constroem bunkers, que são uma espécie de compartimento reforçado dentro das casas. É o menor sinal de perigo, tem um alarme que soa lá, eles vão e entram nesse bunker. É uma vida assim. Imagina todos os dias você ouvir o som do alarme dizendo corre para o porão. E lá já tem o mínimo necessário para sobreviver. Às vezes Israel detona o míssil no ar, ele consegue impedir que o míssil venha, e às vezes o míssil cai em algum lugar. Então você perde às vezes um membro da família, um amigo muito querido, para um artefato que veio para destruir. Como é que você constrói paz nessa direção? A tendência atual é que todos os israelenses estão pendendo, ou melhor, a maioria dos israelenses estão pendendo para a direita. O que significa direita lá? Não é igual direita e esquerda no Brasil. Direita lá quer dizer a afirmação do Estado de Israel sobre a não existência do Estado palestino. E essa ONG israelense tenta falar assim, nós temos uma outra voz do outro lado do muro. Porque aqui nós temos bunkers para nos esconder dos mísseis que eles mandam, mas eles não têm bunkers lá para esconderem as crianças dos mísseis que nós jogamos contra eles. É sempre interessante ver o outro lado, ver uma outra voz, ouvir uma outra voz. Esse outro aqui são os rabinos por direitos humanos, eles ajudam os palestinos na época da colheita, são judeus, israelenses, rabinos, que se organizam para ajudar os palestinos na colheita, porque a colheita das azeitonas é a época que mais o conflito se acirra, porque eles querem, tem uma disputa por espaço, uma disputa por terra, vira e mexe uma oliveira é queimada, oliveiras antigas, de mais de 1000 anos, são incendiadas, porque assim elas se destroem, e você afeta uma das coisas mais importantes da economia da Terra Santa. E esse de baixo, é Breaking the Silence, quer dizer quebrando o silêncio. São soldados, ex-soldados que, depois da experiência que tiveram como militares, contam para o mundo o que acontece no pano de fundo do exército. Eles sofrem uma série de retaliações, às vezes eles sofrem protestos, porque o exército é uma instituição da qual não se pode falar mal. Então você vê um exército cheio de corrupção, um sistema humano, como qualquer outro pode ser, mas dos quais os seus apoiadores se recusam a falar mal, porque isso daria espaço para o inimigo, ou coisas do tipo. Por fim, eu trago aqui são 4 frases desse teólogo palestino. Ele é um pastor anglicano, que iniciou um trabalho chamado de Teologia da Libertação Palestina, Teologia Palestina da Libertação. O nome dele é Naim Atik. Ele morava na região que hoje é Israel, e ele viu a sua família aos 11 anos sendo expulsa da terra que ele estava para ir para outro lugar. Então ele começa um trabalho de pensar a teologia a partir do ponto de vista da Palestina. Porque a gente sempre, às vezes eu vou em alguns lugares e o pessoal diz assim, não, mas essa briga é antiga porque Israel é o povo eleito e os outros povos estão tentando destruir o povo de Israel, porque o povo de Israel é o relógio de Deus, e assim por diante. A gente pensa isso sem pensar em cristãos mesmos que estão lá. Não estou falando nem de pensar em muçulmanos, eu estou apelando para o mínimo de proximidade que nós como cristãos temos com cristãos que moram lá. Eles estão lá e dizendo assim, parece que não é bem isso. Ou se Deus é isso que vocês estão dizendo, esse Deus não serve para nós, esse Deus não nos traz esperança, esse Deus não é o Deus que pode nos ajudar. Então o primeiro princípio que ele mostra a partir do ensino de Jesus, é que Deus reina. Isto é, quando nós vemos os reinos humanos em sua opressão e torpeza, provocando uma realidade desumanizante, nossa fé nos inspira a contrastá-los com o reino de Deus. Reino de Deus de justiça, de paz e de amor. O próximo princípio é: os mansos herdarão a terra. Quando nós vemos violências, guerras, conflitos, corrupção, injustiça, dominação de pessoas e de terras, nós lembramos das palavras de Jesus.
Bem-aventurados os mansos. Do ponto de vista de Deus, a terra pertence aos mansos. Por isso nós trabalhamos para que a vontade de Deus seja feita, desculpa, eu estou passando, seja feita na terra. Os mansos são aqueles resilientes e fortes que amam e confiam em Deus e servem aos outros com humildade. Depois vem o princípio da não violência. Quando nós vemos a violência dos poderosos, lembramos que o desejo de Deus para nós é viver a não violência de Jesus Cristo. Eu me lembro aqui rapidamente do testemunho de um pastor evangélico palestino que dizia, o nome dele é Yohana Katanaka. Ele disse assim: como é que eu posso empregar na minha vida o princípio de amor ao próximo, sendo que toda vez que eu passo por um checkpoint o soldado está lá me humilhando, me expondo, me fazendo passar por diversas situações. Um dia ele foi a um restaurante que tinha um folheto com uma frase, se não me engano agora, era sobre buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Ele tinha 3 versões, inglês, árabe e hebraico. Aí ele percebeu uma coisa: amar o meu inimigo, amar o meu próximo, não quer dizer necessariamente dar abraço, conviver com ele, como se nada estivesse acontecendo. Amar o meu próximo significa anunciar para ele ou proclamar para ele o reino de Deus, o evangelho que eu acredito. Então ele pegou aquele papelzinho, dobrou e pôs dentro do documento. Toda vez que o soldado pede para ele a identificação, o soldado dá de cara com uma frase: buscar o Senhor enquanto se pode achar, em hebraico. E aí o soldado trata ele melhor. Pequenas atitudes que os cristãos de lá fazem em forma de resistência. E por fim, viver profeticamente. Isso significa defender a justiça e a libertação, resistindo o mal, não importando o lugar, nem a ocasião em que ele mostre sua terrível face. E falar corajosamente contra a opressão. Eu trouxe um outro símbolo aqui, é o último deles, já estou encerrando a minha fala. Esse é o azeite, símbolo do Espírito Santo. Principalmente na minha confissão de fé, isso é muito importante. Unge os enfermos, o Espírito Santo é frequentemente relatado pela unção, pelo óleo, e assim por diante. Eu trouxe também uma candeia, semelhante ao que o povo usava na época de Jesus Cristo, da parábola das virgens, e assim por diante. E sempre que eu ouço essa história, eu vejo a referência de que a sua candeia deve estar sempre cheia do Espírito. Deve haver um posicionamento da sua parte de ser capacitado pelo Espírito para viver a vontade de Deus, para viver o que Deus tem para o mundo, para os cristãos, para a sua igreja. E é dentro dessa perspectiva que eu fui para lá. Porque Jesus Cristo, quando falou com os seus discípulos, ele disse assim: vós sois a luz do mundo, e ninguém acende uma candeia para ficar escondida. Você acende uma candeia para ficar no velador, para ficar num lugar de destaque, para brilhar. Então, como uma pequena chama faz toda a diferença, essa chama fica maior ainda. Jesus nos chama para sermos luz. E ele sentiu uma luz muito pequena. O que eu posso fazer? Na verdade, eu não podia fazer muito. Na verdade, todos os recursos que eu tinha eram pequenos diante da situação. E eu fui lá mais para aprender do que para ajudar, propriamente dito. Mas eu me lembrava sempre que, mesmo sendo pequeno, eu podia ser alguma coisa para eles. Então, toda vez que eu falava com alguém, ou que eu convivia com alguma situação, eu tentava ser luz. Que Deus nos chamou para isso. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Margarida e à Faculdade de Teologia da Igreja Metodista pelo convite e por proporcionar esse espaço de diálogo sobre um tema tão relevante para nós, enquanto cristãos e cristãs, mas em primeiro lugar, enquanto seres humanos, chamados que somos a nos solidarizar com aqueles que sofrem.
Eu vou falar um pouquinho então sobre a minha experiência com o tema Palestina e Israel. Vou começar falando sobre a minha experiência prévia, depois sobre a minha experiência em si, lá na Palestina, e depois eu vou tentar fazer um convite à reflexão sobre alguns temas. Começando então com a experiência prévia que eu tinha antes de ir para lá, não era muita. Eu tinha algum conhecimento que na verdade vinha, era alimentado pelos noticiários, TV, jornal, e essas notícias sempre com um viés que mostrava os palestinos como uma ameaça à existência de Israel, geralmente acompanhados da descrição terroristas. Eu me lembro quando eu participei do primeiro diálogo comunitário, quando assisti o primeiro diálogo comunitário, aí também na faculdade, eu me lembro do palestrante ter mostrado pra gente esse mapa aqui, que mostra a progressão da perda de terra da Palestina para Israel. Em amarelo está Israel, em verde a Palestina, e aí mostra a progressão desde 1948 até os dias atuais. E aquilo me causou um impacto muito grande, porque eu pensei, não faz muito sentido pensar na Palestina como uma ameaça a Israel. O que eu estou vendo nesse mapa aqui é o contrário. Quem está sendo ameaçado aqui de extinção é a Palestina. E aquilo me instigou, e foi aí que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais sobre isso e desmistificar muito do que eu sabia. Mas com certeza o grande divisor de águas foi a experiência que eu tive como integrante do programa de acompanhamento ecumênico na Palestina e Israel. Eu estive lá na Palestina entre os meses de janeiro e abril de 2014. Eu fiquei na região norte da Cisjordânia, numa vila chamada Jayus. Então eu vou falar um pouquinho, vou relatar um pouquinho do que eu vivi lá, focando, claro, nessa região, nos problemas específicos dessa região. Eu vou começar falando sobre os portões rurais que a gente acompanhava, o que eram esses portões rurais e por que eles estavam lá. Essa região que eu estava, ela era composta basicamente de agricultores e agricultoras. Como muitos de vocês devem saber, Israel está construindo um muro, que em algumas partes é um muro, em algumas partes é uma cerca, para dividir Israel da Palestina. Só que essa cerca, ou esse muro, não respeita a fronteira. Ele simplesmente vai cortando por dentro do território palestino e vai abocanhando cada vez mais terra. Quando essa cerca chegou a Jayus, 75% da terra de Jayus ficou do lado de Israel. Então praticamente todas as terras agricultáveis ficaram do lado de Israel. Aí era a fonte de subsistência dessas famílias, e como que essas famílias iam continuar. Então, como que acontece? Essas famílias, para continuarem a trabalhar sua terra, elas precisam de uma autorização do Estado de Israel. E essa autorização, não tenho os dados atuais, eu tenho os dados da época que eu estava lá, essa autorização era concedida a cerca de 15% daqueles que a solicitavam. Então, muita gente, na verdade, perdeu a terra para sempre, não teve mais acesso, não conseguiu nunca mais voltar para cultivar a sua terra. Mas esses 15% conseguiam. E como que se dava esse processo? Eles precisavam atravessar por uma cerca, tinha um portão que era guardado por soldados, e esses soldados vinham uma vez pela manhã, geralmente numa janela de tempo entre 30, 40, no máximo uma hora. As pessoas que tinham terra do outro lado e tinham autorização para passar,
tinham que se submeter a uma revista delas e de todos os equipamentos. Então, se tinha trator, se estava atravessando com equipamento, qualquer que fosse, eles teriam que abrir tudo, mostrar tudo. Isso acontecia todos os dias. Então, eles tinham que ser revistados, passavam de manhã, podiam trabalhar na terra lá durante o dia, voltavam à noite. Mais uma vez, tinham que voltar dentro da janela de tempo em que os soldados estivessem lá para abrir o portão. E além disso ser uma coisa assim revoltante para essas pessoas, ter que passar por uma cerca, ter que pedir autorização para ir trabalhar na própria terra, muitas delas, quando chegavam na terra, a colheita já tinha sido feita por israelenses. Então chegavam lá, às vezes, ou já a colheita já tinha sido feita, né? Claramente falando, tinham sido roubados, né? Todos os produtos tinham sido roubados, ou a terra as plantações haviam sido vandalizadas. Então havia uma série de problemas que aconteciam nessa área, especificamente falando dos agricultores. As pessoas que não trabalhavam em agricultura tinham um emprego em outras áreas. É importante notar que a economia palestina é completamente dependente de Israel. Então, a maioria dos empregos estão em Israel. Então, essas pessoas, elas tinham que passar pelo mesmo processo de revista, passar por um posto de controle todos os dias antes de ir para o serviço. Elas tinham que se submeter a isso. E eu me lembro, a gente ia observar esses postos de controle e era assim, para mim eram os momentos mais deprimentes da minha estadia lá, porque a gente chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, era quando os portões eram abertos, e já havia ali 1000 pessoas formando fila para ser revistada. Esse número às vezes chegava a 2.000, 3.000 pessoas. É muito humilhante, sabe, porque essas pessoas ficavam assim nesses postos de controle, enfileiradas, meio que numas jaulas, assim, parecia mesmo muito que estavam lidando com gado, com animais, e não com seres humanos. O tratamento era desumano também. E essas pessoas se sentiam humilhadas com toda a razão. Então havia muito problema quanto a isso, e essas pessoas também precisavam de autorização, e essa autorização tinha que ser renovada. Às vezes, por alguma razão, a autorização desses trabalhadores não era renovada, eles perdiam o emprego. Muitos problemas nessa área também. Outra coisa que acontecia bastante eram as incursões noturnas. Eu lembro ouvir um relato de um ex-oficial do exército de Israel que nos contou que quando trocava de comando, muitos comandantes de um determinado destacamento que era responsável por supervisionar uma determinada região da Palestina, esses comandantes, quando eles trocavam de comando, eles queriam mostrar a autoridade, eles queriam mostrar o poder que eles tinham. E geralmente o lema deles era: faça sua presença ser sentida. E como que eles traduziam isso? Traduziam isso invadindo essas vilas palestinas, geralmente 2 horas, 3 horas da manhã. Enquanto eu estava lá, a gente cansou de receber ligações de alguém da vila dizendo: olha, o exército está aqui. Aí a gente acordava, ia para lá para acompanhar, e essas casas eram invadidas, os soldados entravam, reviravam tudo, claro, sem autorização nenhuma e sem motivo nenhum. Às vezes a desculpa era que estavam procurando por armas ou estavam procurando por alguém, mas na verdade isso era tudo pretexto que eles usavam simplesmente para aterrorizar, para deixar essas pessoas com esse clima de terror mesmo. E isso acontecia em vários locais, indiscriminadamente. Isso é um pouquinho do que eu vivi. Claro que eu podia ficar aqui por horas falando sobre problemas, falando sobre dificuldades que que os palestinos, as palestinas enfrentam
Mas eu gostaria de concluir convidando vocês à reflexão sobre o ponto de vista sobre a formação do nosso ponto de vista nesse quesito. Algumas palavras que a gente ouve, por exemplo, nos noticiários ou de grupos religiosos sionistas, eles vão falar em guerra. Há uma guerra entre Palestina e Israel. Mas não é verdade. Existiu uma guerra em 67 e desde lá, de lá para cá, a Palestina está sob ocupação. Então a Palestina é um território ocupado. Não há uma guerra. Há, às vezes, alguns conflitos armados. Às vezes alguns grupos na Palestina, principalmente em Gaza, tentam se levantar e recorrem às armas, mas a resposta de Israel é absolutamente brutal, desproporcional. Basta lembrar de Gaza em 2014, quando a gente teve 70 e poucos israelenses mortos. Dentre eles, 6 eram civis, o restante soldados. E do lado palestino, mais de 2.000 mortos. Dentre esses, 70% eram civis. Então, isso já mostra assim, como é desproporcional e como não dá para chamar de guerra. Outra coisa é territórios disputados. Geralmente a gente ouve esse termo. Se há uma disputa, é uma disputa completamente ilegítima, porque as fronteiras de Israel foram delimitadas. Mas nunca foram respeitadas. Mostrei no mapa aqui, e a Palestina está simplesmente desaparecendo. Por fim, esse retrato que a gente tem geralmente de palestinos como terroristas. Houve sim, ao longo desses 50 anos praticamente de ocupação, vários ataques qualificados como terroristas da parte da Palestina. Isso não significa que os palestinos sejam terroristas, que os palestinos formem um grupo terrorista, né? Há pessoas nesse meio que recorrem à violência, e eu não estou aqui para debater o mérito dessa questão, mas a questão é que eles mesmos, ao longo dos últimos anos, pelo menos da última década, têm percebido que recorrer à violência não adianta nada, não resolve a questão. Então, o povo palestino é um povo extremamente hospitaleiro, extremamente amoroso e infelizmente sofre essa ocupação, e além de sofrer essa ocupação é taxado, né? E sofre essa rotulação que é injusta, porque a gente nunca pensa no terrorismo institucional que acontece por parte de Israel. Bom, é isso, é um pouquinho da minha experiência. Espero que esse relato tenha sido proveitoso. Eu gostaria de encorajar vocês a buscarem mais sobre o tema e, por que não, a participarem do programa. É uma experiência inesquecível, acredito que para todo mundo que viveu essa experiência vai levar isso para sempre e nos transforma, e é uma fagulha também de esperança para as pessoas que estão lá, verem que há ainda gente no mundo que se importa com eles, né? Então, participem, é muito, muito válido. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado à faculdade pelo convite e um abraço. Dar os agradecimentos então ao Rodrigo, e agora nós vamos passar então a palavra imediatamente ao Felipe Jamais para a sua participação.
sintetizar um pouco do que foi uma experiência. De 3 meses lá, em 10 minutos, não sei nem o que eu faço para conseguir resumir de uma maneira que eles consigam ter um panorama. Então, como vocês sabem, esse é o programa de acompanhamento ecumênico da Palestina e Israel. Pode passar para o próximo slide. Eu só queria mostrar para vocês, esse era o time com quem eu trabalhava. Então está eu ali representando o Brasil, a Sadia da Noruega, da Inglaterra, Johanna da Finlândia, a Helga da Noruega e o Corbin ali meio cortado da África do Sul. Então, um pouquinho da minha experiência já começa dentro de casa, a gente conviver ali com pessoas com línguas diferentes e culturas diferentes dentro da casa. E depois... Ok. E com esse time foi que eu trabalhava na cidade de Auran, que era essa cidade, ela era um bairro de Jerusalém. Então ela fica no nordeste de Jerusalém. E esse bairro aqui, hoje ele tem aproximadamente cerca de 35 mil pessoas. Então era a partir dessa cidade que esse grupo que eu mostrei para vocês trabalhava. E eu vou citar aqui algumas características dessa cidade para vocês entenderem os problemas que eu vivenciei naquele lugar. Ela é o principal ponto de acesso entre Jerusalém e Ramallah, que é onde ficam a maioria dos prédios da autoridade palestina e a capital deles mesmo. Calandia Checkpoint, que é o ponto de acesso entre a cidade de Ramallah e Jerusalém. Então é uma região muito movimentada e vocês vão entender um pouquinho do que acontecia lá também. E também os problemas com relação ao governo da cidade. Na cidade que eu morava, que o grupo morava, aconteciam protestos semanais. E por que aconteciam esses protestos semanais? Como ela se mostrou para a gente a questão da ocupação, essa cidade era um bairro de Jerusalém que agora foi segregada pelo muro. Então, as pessoas que moravam nesse bairro, que agora é uma pequena cidade, agora não podem trabalhar em Jerusalém livremente. Então, elas têm que passar pelo checkpoint, que é essa lida de todo dia você ser revistado e essa coisa toda que eu vou mostrar mais para frente. Só que esses protestos aconteciam justamente porque, com essa divisão, essas pessoas ficam com situações precárias na questão do acesso à água, acesso à educação, saúde, coleta de lixo. Essa cidade que eu morava tinha muito lixo espalhado na rua. Por quê? Porque, teoricamente, ela é comandada e governada por Israel. Só que, como ela é uma cidade de palestinos, esses serviços são deixados de lado. Então, o povo protesta para conseguir comandar a própria cidade e também para conseguir ter acesso a essas coisas. Isso é um checkpoint, que é o acesso. Essa figura aqui do meio é o corredor mais estreito, ele tem cerca de 75 centímetros, eu tinha que passar de lado assim, eu não cabia. E às vezes você fica preso aí, 20 minutos. Preso mesmo, as portas travam e você fica ali cerca de 20 minutos. Essa travessia toda, entre passar por esses corredores, essas catracas, quando não tem fila, ela dura cerca de 20 minutos. No horário de pico, para você ir trabalhar, você chega a ficar ali 1h30, 2 horas, dependendo do dia. E também na parte em direção a Ramallah, temos as frequentes repressões do exército, ou seja, porque as pessoas vão lá protestar perto do checkpoint e o exército invade e começa ali uma pequena batalha perto do local. Vocês podem ver ali que tem crianças ali no meio. Aqui do lado de lá eles
tem pedras e do lado de cá eles têm, não é bala de borracha não, gente. Às vezes eles apelam mesmo. E eles começam com gás lacrimogêneo. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência terrível de estar no meio ali e receber uma bomba dessa perto da cara. O controle da cidade. O Wallace falou sobre Hebron ser um inferno. A cidade que eu morava era a cozinha do inferno. Por quê? Ela, por ficar nessa região de acesso entre Israel, ser comandada por Israel, vai ser uma cidade palestina, e não ter a questão da segurança, tinha traficantes naquela região, então tinha cerca de 10 mil pessoas não registradas morando naquele lugar, nem computadas pela autoridade palestina, nem israelense. Então era a única cidade que tinha traficantes, assalto à mão armada e uma série de outros fatores aí. No dia que eu estava para ir embora, aconteceu isso aqui. Essa caminhonete está na frente da casa onde eu morava. Não sei porque decidiram montar um posto lá. Espero que não. E eles montaram então essa operação conjunta com o exército israelense. Essa semana passada eu tive a informação de um dos moradores dessa cidade que hoje essa situação continua assim. Eles têm essa parceria, mas na questão de buscar bandidos, mas o exército agora começa a conflitar com a polícia local. Então está tendo bastante conflito nessa região nesses últimos dias. Esse é o muro que o Wallace falou. Ele tem cerca de 8 metros. Eu estou ali, vocês sabem que eu não sou pequenininho, então para vocês terem uma noção do muro. Esse muro, onde você encostar nele, vai chover soldado para te fuzilar. É mais ou menos assim, gente, não é brincadeira não. Esse muro tem sensores e rapidamente, onde você encostar, vai chegar gente para fazer a apreensão. Nesse lugar, eu tive a oportunidade de estar em contato com comunidades de beduínos. Essa é a Cam Almar. Não sei se o Wallace pôde ir lá na escola que tinha lá, nesse lugar. Essa comunidade de beduínos, ela está sendo convidada a se retirar desse lugar. Algumas famílias vivem ali no meio do deserto. E ao redor dessa comunidade construíram-se assentamentos. E esses assentamentos direto passa a gente atirando, jogando pedra, xingando as pessoas que moram ali. Aí você vai falar, por que eles fazem isso com essas pessoas, essas 30 famílias que moram ali no deserto? Porque assim eles vão recuando o povo e tomando conta do território. Quanto mais eles conseguem amedrontar as pessoas que ali moram, as pessoas vão se mudando e o território vai ficando. É assim que eles vão conquistando e anexando ilegalmente os territórios nessa região. Essa aqui é o acesso à educação, um pedaço do que eu pude ver. As crianças têm que passar por esse túnel de 1 metro. Eu passei por ele também. E o exército coloca pedras gigantes no meio do caminho para que as crianças não consigam ter acesso à educação. Então, elas têm que passar todo dia aí por essa série de obstáculos. Vou ter que pular aqui, senão eu não consigo. Aqui é uma das fotos que mais retrata um pouco da minha experiência lá, que é quando a gente foi presenciar a demolição dessa casa. Esse homem tem 2 esposas e a casa dele foi demolida. Então ele tem vários filhos e a casa dele foi destruída. A casa, gente, como vocês podem ver, é feita de lata, pedaço de madeira, e eles derrubam isso também. Vocês terem uma noção, essa escola aqui, isso é uma escola, um pedaço de sala
mais ou menos assim, é uma escola. Eles derrubaram, o exército foi lá com tratores para derrubar um parque, um escorregador e um playground para as crianças. Então, assim, a gente vivia um pouco de tudo isso com essas pessoas. E o projeto, então, ele não é só para a gente ver, tirar foto e contar aqui para vocês, mas também ele tem a função de tentar trazer alguma coisa de bom, trazer algum conforto, trazer alguma esperança de que tem gente, como o Alas disse, tem gente aqui também preocupada com o que está acontecendo lá. E essa foi a colheita de azeitonas, que é o que mais se vê naquela região. E é interessante participar também, meu tempo já foi. Essa aqui é a comunidade, é uma outra escola que eu tive a oportunidade de visitar. E essa é interessante citar que a escola fica ao redor de onde eram campos de treinamento. Então, crianças aqui, tem crianças com membros amputados, porque estão brincando na areia e explode mina. E eu tive a oportunidade de ver, e também e não tem médico. Então, as crianças, do jeito que acontecem, ou às vezes tem problemas para o resto da vida por causa disso. Então, nesse projeto a gente teve a oportunidade de visitar organizações internacionais, nesse escritório da ONU. A gente teve a oportunidade de visitar embaixadas brasileiras, tanto no Israel como na Palestina, tanto para relatar um pouco da nossa experiência lá, tanto para conseguir mais informações a respeito do tema também. E para fechar, esse homem aqui é uma pessoa que permaneceu numa região onde moravam cerca de 30 famílias e muitos foram baleados nessa região, na cidade de Betilo, foram forçados a sair e esse homem ficou. Ele é um símbolo de resistência. Na última semana, quando eu fui visitar ele, o exército chegou e disse que se ele não saísse, ele ia morrer. E ele disse que preferia morrer do que sair de lá. E continuou vivo. E assim termina essa apresentação. É difícil, como eu falei, sintetizar tudo, mas é um panorama geral do que eu passei naquele lugar e das experiências que eu pude ter e das coisas que eu pude